Paz do nosso Senhor Salvador Jesus, vamos mergulhar na santa poderosa palavra. Isaías capítulo 41, versículo 10. Ele diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Glória a Deus. E eis que envergonhados e confundidos serão todos que estão indignados contra ti, e serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. E aos que pelejaram contra ti, buscá-lo-á, e porém não os acharás, serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor os que faz guerra contra ti, porque o Senhor teu Deus te pego pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo, não temas, Falando ali do povo de Israel, Mas aí trazendo também para nós, também não deixa de ser para nós. Isaías 41, capítulo 10, glória a Deus, aleluia. Deus aqui, ele está estimulando, quando ele diz não temas, ele estava estimulando aquele povo de Israel confiar nele. Assim é nós, glória a Deus. Então, ele está dizendo ali também, que quando ele fala assim, eu sou contigo, ele está falando ali de companheirismo, está dizendo que ele é o companheiro do povo de Israel, assim também é o nosso companheiro, e nós não devemos temer. E quando ele diz assim, eu intercedo por vocês, ele está dizendo aqui que não te assombres, glória a Deus, aleluia, chovendo muito. Glória a Deus, aleluia. Então, esse texto sagrado, vamos trazer aqui a introdução de Isaías, capítulo 41, versículo 10, é o texto base, e o tema da mensagem é: o Senhor é contigo, meu irmão. O Senhor é contigo, o Senhor é comigo. Glória a Deus, aleluia. E esse texto sagrado é uma das passagens bíblicas mais fortalecedoras e animadoras das Escrituras sagradas. Não existe nada mais fortalecedor e animador do que a garantia da presença contínua do Senhor conosco. Aqui em Isaías 41, 10, o Senhor aparece para encorajar, glória a Deus, assim encorajar como ele encorajou a Josué, ele falou para Josué, e em um momento chave de sua vida, do seu grande líder Moisés, ele também encorajou Moisés, e foi algo que abalou a própria insegurança e incerteza quanto ao futuro. Mas a perda de Moisés foi algo que abalou a própria estrutura emocional de Josué, Mas o que acontece, Glória a Deus, aleluia. E tanto que somente no capítulo 1 do livro de Josué aparece 4 vezes a expressão: esforça-te, tem de bom ânimo. E foi em meio a tudo isso que o Senhor prometeu a sua presença confortadora, Por todas as Escrituras, o Senhor sempre encorajou os seus servos e prometeu ser com eles em qualquer desafio ou dificuldade. Então, o tema dessa mensagem hoje, para nós se alimentar, para nós entendermos, irmão, estou aqui não para me se apresentar, para me se seguir, não, que eu venha diminuir João 3,30 e ele vinha aparecer, mas que você venha entender a grandeza de Deus e o poder da palavra de Deus, que você venha meditar, que você venha se aprofundar, buscar a entender, a interpretar, a se alimentar da santa palavra de Deus. E aqui nós vemos nesse texto que ele estava dizendo assim: o Senhor é contigo.
Você vê que lá em Gênesis, no capítulo 21 e no versículo 22, nós vemos que o próprio filisteu, Abimeleque, reconheceu Deus na vida de Abraão, irmão. O Abimeleque, aquele filisteu, ele reconheceu Deus na vida de Abraão e disse: Deus é contigo, e tudo que tu fazes, que coisa maravilhosa. E as próprias pessoas, né? E as próprias pessoas do mundo reconhecerem que Deus é conosco, através da obediência, através da fé de Abraão, né? Até eles, os filisteus, reconheceram que Deus era com Abraão. Glória a Deus, aleluia. E em Gênesis, no capítulo 26 e versículo 24, o Senhor apareceu também ali a Isaac, né? Prometendo a sua presença com ele, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, Isaac. Não temas, porque eu sou contigo, Isaac. E ele ainda falou assim ainda: Isaac, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Olha aí como sempre Deus, ele está conosco. Então, tire o medo de você, tire o pânico de você. Não deixe que a depressão, não deixe que o pânico, não deixe que a ansiedade venha tomar de conta de você, mas deixa que Deus venha trabalhar na tua vida, porque o Senhor, ele é contigo. Em Gênesis 26 e capítulo 28, lembra que os próprios inimigos de Isaac se renderam à presença de Deus na vida, dizendo: havemos isto visto na verdade que o Senhor é contigo. E você vê aqui em Gênesis, no capítulo 26, versículo 28, glória a Deus. Eles mesmos abriram a boca e disseram: verdadeiramente, Isaac, o Senhor Isaac é contigo. E Isaac faz aliança com Abimeleque. E aí de Gerar foram ter com ele em Abimeleque e seu amigo Isaac, e ficou comandante do seu exército. E disse-lhes: Isaac, por que vieste a mim, pois me odiais e me expulsaste do vosso meio? E eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo, Isaac. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo, Isaac. Está vendo aí? Você está vendo aí? Louvado seja e glorificado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quer dizer, nós vemos aqui o agir de Deus, o agir de Deus. Nós vemos em Gênesis, no capítulo 28, no versículo 15, que o Senhor fez uma promessa a Jacó. Louvado seja Deus, aleluia. O Senhor fez uma promessa, meu amigo, a Jacó. Olha o que ele disse para Jacó: eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar à terra, porque não te desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Aí ele fala assim: despertando Jacó de seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse: qual temível é este lugar? É a casa de Deus, a porta do céu. Então ele chegou ali para Jacó e disse: eis que estou contigo. E disse para Jacó: e te guardarei por onde quer que fores. Ei, Deus te guarda por onde quer que tu fores. Se tu és obediente, anda na presença, e anda na presença do Senhor, e faz a vontade dele. Deus, ele é contigo. Deus, ele te guarda das pestes perniciosas, da assolação que assombra o meu dia, dos dardos inflamados, das covas que preparam para ti, as pedras de tropeço que colocam para querer te derrubar. Deus, ele é contigo e sempre será comigo e será com você, porque ele permanece fiel. Você vê, louvado seja Deus, aleluia, que ele é um Deus, presente. Ele diz assim: olha, Jacó, eu te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que haja feito o que tem dito. E em Gênesis, no capítulo 39, no versículo 2 e 3, a Bíblia
com José, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Meu irmão. Olha, quando o Senhor Deus, o Senhor Jesus está conosco, tudo que nós colocarmos nas nossas mãos prosperará. Mas tem um porém. Você tem que estar com as mãos limpas para receber, tem que estar com o coração limpo para receber, para não se corromper. Quando a pessoa é próspera, ela passa de ser abençoada, agora ela vai ser abençoador. Abraão recebeu tantas bênçãos, depois passou a ser abençoador. Assim também somos nós, né? E também a Bíblia diz que o Senhor garantiu, em Êxodo capítulo 3, versículo 12, que o Senhor garantiu a sua presença com Moisés, dizendo: eu serei contigo, Moisés, isto te será por sinal que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis ao Deus deste monte. E o Senhor prometeu continuar com Moisés: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Você vê que a Bíblia é todo o tempo ali falando que o Senhor é contigo, que o Senhor é comigo e Ele é fiel. Então para que, irmão, a gente se atribular, se angustiar, perder a paciência com quem não quer nada, perder a paciência com quem critica a gente, perder a paciência com quem fica caluniando a gente, perder a confiança de quem fica difamando a gente, falando mal da gente, querendo ver a nossa derrota, querendo ver a nossa queda. Não, irmão, não devemos se preocupar com isso não, porque o Senhor é contigo, o Senhor é comigo. Lá em Deuteronômio, no capítulo 31 e versículo 8, capítulo 31 e versículo 8, o Senhor afirma a sua promessa conosco. O Senhor, pois é aquele que vai adiante de ti, Ele será contigo e não te deixará e nem te desamparará. Não temas, nem te espante. Está lá, está escrito. Você abrir a Bíblia aqui em Deuteronômio, no capítulo 31, no versículo 8, né? Ele vai dizer, ele falando aquilo aí para o povo de Israel, assim também para nós. Indo para os dias de hoje, ele diz assim, o Senhor é quem vai adiante de ti, viu? O Senhor é quem peleja. O Senhor é quem vai à frente. Quando o povo estava para chegar ali na Canaã celestial, o Senhor foi na frente. Olha, põe a arca na frente, que quer dizer conserto, vai endireitando os caminhos, vai abrindo os caminhos, vai dando livramento para o povo atravessar o Rio Jordão, para chegar lá na terra prometida. Então ele vai na frente da batalha, ele vai na frente da luta, ele está na frente dessa luta. Se você orar, se você clamar, se você se consagrar, se você vigiar, se você jejuar, se você buscar o Senhor de todo o coração, Ele vai entrar na frente dessa batalha. Essa batalha que você está passando, ela vai passar, você vai vencer, porque Ele está na frente dessa batalha, porque nós mesmos, irmãos, nós não conseguimos. Se nós for querer fazer justiça pelas nossas próprias mãos, meu irmão, o desastre, a catástrofe será horrível no reino espiritual. Mas deixa o Senhor tomar a frente dessa luta, dessa batalha, dessa dificuldade, se é no casamento, se é com os filhos, se é no trabalho, se é na vida financeira, se é no desemprego, se é na prova do pão, se é na prova da roupa, se é na prova da panela, se é na prova do calçar, ou se é na prova do aluguel, se é na prova da luz, ou se é na prova da água. Oh, aleluia, glória a Deus. Deixa Deus, aleluia, resolver, deixa Deus entrar na frente, deixa Deus trabalhar, deixa Deus operar, porque ele diz em Isaías capítulo 43, versículo 10, operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir da tua vitória, ninguém pode impedir, aleluia, de tu seguir a caminhada na presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Ele diz, o Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo e não te deixará e nem desamparará, e não temas e nem te atemorize. Ele diz, ele fala isso aí lá em Deuteronômio, no capítulo 38, versículo 8, dizendo para aquele povo, e assim o povo ainda murmurou, assim o povo ainda for ingrato. Tem gente que é ingrato. Aquele povo ali passando por dificuldade, passando
com dificuldade, sofrendo na mão de Faraó. E a Bíblia diz que ele ouviu o gemido daquele povo, enviou Moisés para tirar aquele povo lá do Egito. E aquele povo ia andando com Moisés ali por aquele deserto. Aleluia. E aquele povo ali começou a reclamar, começou a ser ingrato. E o próprio Deus chegou no livro de Números, capítulo 14 diante. 13 e 14 fala sobre a ingratidão e sobre a murmuração, dizendo: Moisés, esse povo murmura, esse povo reclama demais. Moisés, não tem condições assim, Moisés, desse povo seguir avante. Todos eles de 20 anos acima vão falecer, vão morrer, e os seus cadáveres vão cair sobre o deserto, e os outros pequenos só vão entrar depois que os ossos deles será consumado do deserto. A ingratidão, ela traz a morte. A murmuração, ela traz a morte. Ela traz a morte, mata a fé, mata a perseverança. A pessoa fica vulnerável ao pecado, vulnerável ao medo, ao pânico, à depressão, à ansiedade, porque não coloca na mão do Senhor. Ele mesmo diz, ele diz assim: ó, para que vocês vão temer? Para que vocês vão se espantar? Né? E ali ele já estava falando ali para o sucessor de Moisés, que é Josué. Né? E Josué, capítulo 1, versículo 5, é muito conhecida essa passagem, quando ele chega para Josué e diz assim: o Senhor fortaleceu novamente a Josué, dizendo: ninguém, olha ele dizendo assim, ó, e Josué, olha, Josué, é o seguinte, Josué, ninguém, Josué, se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como foi com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem desampararei. Ó, Deus, ele não desampara. Vá avante. Continue indo avante. Continue nessa caminhada. Não importa a luta. Continue indo avante, porque lá na frente, lá em Josué 1:9, ele diz: o Senhor mais uma vez anima Josué dizendo assim, ó: não te mandei eu esforçar-te, e tem de bom ânimo. Ele diz assim: se esforça, Daniel, tem de bom ânimo. O problema é que as pessoas, quando estão passando por uma luta, está passando por uma adversidade, está passando por um problema, a pessoa não se esforça e nem tem ânimo. A pessoa se entrega à luta, a pessoa fica desanimada. Aí, meu amigo, não tem outro caminho não, a não ser a derrota. Sofrimento da alma, a alma fica angustiada, a alma fica aflita, a alma fica harmonizando no reino espiritual. É uma pessoa que anda ali desacreditada, desanimada, desconfigurada. Mas ele disse para Josué: esforça-te e tem de bom ânimo. Não é verdade? E ele diz assim ainda: não pasme e nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo para onde quer que andares, mano. Por onde for, por onde nós andarmos, o Senhor está conosco. Mas para isso nós temos que estar na direção do Senhor. Temos que andar no centro da sua vontade. Lá no livro de Juízes, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: Gideão, ô Gideão, o Senhor Gideão é contigo. O Senhor é contigo, Gideão. Né? Varão valoroso. Lá em Juízes capítulo 6, versículo 16, o Senhor novamente disse a Gideão: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. É poder demais, é autoridade demais.
Não sei qual é a luta, se é enfermidade, eu não sei. Só sei que o Senhor arranca. Se é enfermidade, o Senhor arranca. Se é empecilho, se tem algumas algemas ali algemando, o Senhor abre. Se tem algumas correntes lhe acorrentando, o Senhor arranca, o Senhor quebra. O Senhor quebra. Se tiver uma cadeia, as cadeias no reino espiritual aí lhe aprisionando, o Senhor derruba as muralhas para tu sair. As paredes da cadeia para tu sair. Mas tem que ter de bom ânimo. E o Senhor novamente disse a Gideão: porquanto hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só. Aí aqui em 1 Samuel, no capítulo 18, no versículo 14, a Bíblia afirma que Davi se conduzia, né? Davi ali, ele se conduzia com... Davi ali se conduzia com prudência em todos os seus caminhos. E o Senhor era com ele. Em 2 Samuel, no capítulo 7, no versículo 9, né? O próprio Senhor relembrou a Davi a sua presença, foi dizendo: eu fui contigo por onde quer que tu foste, Davi. Eu fui contigo. Quando tu enfrentou lá aquele incircunciso, eu estava contigo. Quando tu enfrentou lá aquele problema, que para muitos ali era um grande problema, aquele gigante de 3,5 metros de altura, eu estava contigo, Davi. E não foi com a força de Davi, não foi com o mérito de Davi, não. Davi, com a fé, pegou uma pedra, lançou sobre uma funda, e ali foi a mão de Deus que cravou. O único campo onde tinha um espaço para passar a pedra passou. Foi a mão de Deus. E o gigante caiu por terra. E esse gigante é aquele gigante que bota medo, só sabe botar medo. Cachorro que late com morte, tem aquele ditado, né? E esse homem aí, ele veio com Davi com porrete, veio com espada, veio com lança, veio com a couraça, veio com tudo. E Davi disse: rapaz, tu tá pensando que eu sou um cão? Vem pra mim com essas ferramentas todinhas? Pois eu vou em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jeová. Eu vou em nome dele nessa batalha. E aí Davi venceu. Aí Davi não se preocupou com a robustez, que eu não já disse uma vez, com o tamanho de Saul. Davi viu que aquele homem ali, ele era um incircunciso, um homem que não tinha Deus na vida, que era pobre, miserável, nu, excluso espiritualmente. E uma pessoa nesse estado não é uma pessoa vitoriosa, é uma pessoa derrotada. E que tem esse estado esse estado de perdedor, esse tipo de pessoas, ele quer colocar medo. Eles querem vencer na força, querem vencer no tamanho, querem vencer com aparência, querem vencer com grito. E aí, irmão, não é assim que se vence a batalha, não. É de joelho. Lembra quando Josafá estava naquela peleja, chegou o profeta de Josafá: não temas, somente fica na posição que Deus te mandou ficar. Apenas chama o povo para orar e para jejuar. Josafá venceu a batalha. É porque às vezes as pessoas querem resolver as coisas com as próprias mãos, resolver do seu jeito, e sai derrotado. Então, o próprio Senhor relembrou a Davi a presença com ele, dizendo: eu fui contigo por onde quer que tu foste, e destruí teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que não há na terra. Aí aqui no Isaías, no capítulo 43 e no versículo 2, o Senhor promete ao seu povo dizendo: quando passares pelas águas, que você quer muito conhecido, né? Esse texto: olha, quando vocês forem passar ali pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque tu está habitado no esconderijo do Altíssimo, da sombra do Onipotente, e tu descansarás e receberás o teu refrigério. É por isso que lá em Jeremias, no capítulo 1 e no versículo 8 também, ele chega para Jeremias assim: o Senhor
Disse a Jeremias: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar diz o Senhor. Jeremias 1,19. O Senhor novamente corrige Jeremias, dizendo: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Aí, ó. Assim como ele fez na vida deste homem, ele também faz na nossa vida. Ó, vão até prevalecer contra ti. Eles vão até pelejar contra ti. Pelejarão contra ti, mas não vão prevalecer. Não vão ter êxito. Não vão ter vitória. Não vão conseguir te derrotar, te assolar, te aprisionar. Não! Porque eu sou contigo. Você vê que a Bíblia todo o tempo dizendo que Deus ele está conosco. Mas o que nos afasta de Deus é o pecado. O que nos afasta de Deus é a teimosia. O que nos afasta de Deus é o orgulho, a soberba, a vaidade, as paixões, as coisas materiais. Né? Isso tudo, e a prostituição, o adultério, a mentira, a fofoca, o engano, a rebelião, a rebeldia. Aí fica difícil. Mas quando você está na retidão, andando no caminho do Senhor como se deve andar, Ele será contigo, irmão. Ele estará contigo por onde tu colocar os teus pés, onde tu pisares, Ele será contigo. E também será comigo. Para mim já terminar aqui, o vídeo já está se prolongando. Em Mateus no capítulo 28, versículo 20, Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Atos dos Apóstolos 9 e 10. O Senhor confirmou a sua presença com Paulo, dizendo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo. Irmão, quando Deus manda falar, fale. Fale a verdade. E Ele está dizendo aqui: não temas. Não temas, porque eu sou contigo. Não te cala, Paulo. Não te cala, Elias. Não te cala não, Elias, diante de Jezabel, diante de Acabe, não, Elias, porque eu sou contigo. Não te cala não, Jeremias, porque eu te coloco por cidade forte. Pelejarão contra ti, vão pelejar contra ti, mas não vão prevalecer, Jeremias, porque eu sou contigo. Então nós temos que pregar a verdade, pregar o evangelho verdadeiro, que é para alcançar vidas. Você que está oprimido na droga, oprimido no álcool, no tabagismo, você que está oprimido em psicotrópicos, você que tem uma alma abatida na depressão, na ansiedade, na síndrome do pânico, vai até os pés de Jesus. Não é os meus pés, nem os pés de ninguém, não. Vai até os pés de Jesus. Confessa os teus pecados, se arrepende, confessa de todo o teu coração, e Ele vai começar a agir, porque Ele é médico, Ele é psicólogo, Ele é psiquiatra, Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, e Ele vai mudar a tua vida. Tu vai ver como a tua vida vai mudar. Vá até Jesus, vá até os pés de Jesus, que a tua vida vai mudar. Você vê que todos aqueles que foram até os pés de Jesus, a vida mudou. A vida mudou, meu irmão. Mudou a identidade, começou a socializar diante da sociedade, porque Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Aquele que está em mim também estará com o Pai, mas aquele que não está em mim também não está com o Pai. Aquele que diz que ama o seu irmão e fala mal do seu irmão às escondidas não está com o Pai. Aquele que tem ódio do seu irmão, que não perdoa o seu irmão, não está com o Pai. Aquele que diz que está na luz, mas anda no meio de contenda, de fofoca, de inveja, de falsidade, esse também não está com o Pai, né? Mas aquele que é fiel, aquele que anda no reto caminho na presença do Senhor, Ele será contigo. Até aqueles que estão perdidos, aleluia, no mundo das drogas, se você hoje se arrepender de todo o coração, se você hoje confessar Ele como o único suficiente Salvador da tua vida, e tu deixar que Ele seja o teu Senhor, e você deixar que Ele governe os teus passos, governe o teu falar, o teu olhar, o teu deitar, o teu levantar, a tua vida vai mudar. Essa história vai mudar. Quando te virem, quando passava e viam você ali no meio do monturo, todo sujo, mendigando, ali no meio dos vícios,
mendigando, aleluia. Aí agora, quando eles passarem, vêm tu com as vestes limpas, tomado banho, cabelo penteado, bíbliazinha na mão, roupa limpa, todo cheirosinho, para a casa do Senhor, adorar o Senhor. Ah, meu amigo, aí tu vai ver, a história vai mudar e tu também vai mudar a história de muita gente, através do teu testemunho. Que coisa maravilhosa. Tu, quando estava naquele lugar lá, naquele mundo lá, tu era uma pessoa desacreditada, uma pessoa que ninguém queria socializar contigo, chegar perto de ti, mas agora recebendo o perfume do Espírito Santo, recebendo as vestes novas, recebendo a regeneração, a transformação, e agora Ele vai te usar. Ele vai te usar, meu irmão. Deus usa esses assim, meu irmão. Deus usa aqueles que são desacreditados. Vê que ele chegou na cidade de Decápolis, aquele homem ali estava se aniquilando, se cortando todo ali, e ali ele foi ter com Jesus ali, e automaticamente o espírito que atormentava aquele homem caiu por terra, irmão. E aquele homem mudou, aquele homem ficou calmo, ficou tranquilo. Quando aquele povo chegou e viu aquele homem sentado, calmo, sereno, tranquilo, porque recebeu o Espírito Santo. Cadeias ali foram quebradas, demônios foram embora da vida daquele jovem, aleluia, e a sua vida foi restaurada. E ele, quando a pessoa é restaurada, quando a pessoa é libertada da escravidão do pecado, a primeira coisa que a pessoa faz é correr para os braços do Pai. Mas Jesus disse, não é a hora ainda, vai lá no meio da tua parentela, e diz que através do testemunho daquele gadareno houve grande salvação, reconciliação e libertação nas cidades, nas 10 cidades ali daquela região chamada Decápolis. O teu testemunho também não é diferente. Vidas serão mudadas, vidas serão transformadas através da obra do Senhor na tua vida. A obra que Ele quer fazer na tua vida, meu irmão, é obra grande, é coisinha pequena não, é transformação grande, é regeneração, purificação grande na tua vida, certo? Então, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Então, na conclusão aqui, para me terminar aqui, o segredo do nosso sucesso, irmão, o Senhor ser conosco. O segredo do nosso sucesso não é ter roupa bonita, perfume bom, relógio bonito, calçado bonito, carro bonito, casa bonita, bolso cheio de dinheiro, não. Mas o segredo do nosso sucesso é o Senhor conosco, porque a Bíblia não deixa dúvida quanto ao segredo da prosperidade de José, dizendo: e o Senhor estava com José e foi varão próspero. Gênesis capítulo 3 e versículo 9. Guarde isso no seu coração. A Bíblia também não deixa dúvida acerca do êxito de Davi, dizendo: e Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. E aí está o segredo do nosso sucesso. O Senhor é contigo, meu irmão, e o Senhor, meu irmão, é conosco, em nome de Jesus. Amém. Alabaçai, alamanai, alabaçai.